Fala galera, beleza? Canal Bet Green trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada, galera, de quarta-feira, dia 23 de julho de 2025. Separei para vocês aqui 10 jogos nessa rodada, né? Uma grade muito boa aí nessa quarta-feira, tá? A gente vai ter Brasileirão, vai ter alguns jogos aí da Liga dos Campeões, Conference League, né? Qualificação, e a gente separou aí bastante jogos interessantes para vocês, né? Então a gente vai ter 10 jogos para analisar juntos, e no final do vídeo eu vou estar deixando aí um bilhetezinho pronto e logo seguido num bingo pra gente brincar, né? Como vai ter muitos jogos, eu vou estar deixando o bingo aí pra gente brincar, né? A novidade aí é que eu voltei aí mostrar minha fuça, né, nos vídeos. Não sei se a imagem tá tão boa aí da webcam, tá, galera? Infelizmente não deu pra comprar um webcam top, mas eu peguei uma mediana aí da Logitech, uma webcamzinha aí mediana, né? Não é ruim, mas também não é top, né? Mas é mediana, acredito que dá pra ver minha carinha aí direitinho, né, galera? Então essa novidade aí só pra poder passar até uma credibilidade pra vocês, né? Mostrar quem é o Bet Green, né? É esse carinha aí, ó. É esse carinha aí de camiseta azul aí na tela pra vocês, tá show? Já vai deixando seu like aí pra fortalecer o conteúdo, tá, galera? O like aí é muito importante pra fortalecer o trabalho aqui, né? Que eu ofereço diariamente pra vocês no YouTube. E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa também seu comentário aí, tá, galera? Deixa seu comentário aí, elogio, crítica e principalmente sugestões de vídeos novos aí que eu vou estar analisando e trazer mais conteúdo para vocês, tá show? E vamos lá, nessa rodada aqui, galera, a gente vai ter esses 10 jogos, né? Vamos ter Liga dos Campeões de qualificação, Conference League qualificação, Copa Sul-Americana, né? Os jogos de volta, Brasileirão Série A, Brasileirão Série B, e também vamos ter um joguinho aqui, galera, que é o All-Star, né? Os melhores jogadores da MLS, né, do Campeonato dos Estados Unidos, contra os melhores jogadores da Liga MX, né? A Liga MX aí, que é o Campeonato Mexicano, né? Então os melhores jogadores da Liga dos Estados Unidos contra os melhores jogadores da Liga do México, fechou? Depois vocês comentam aí se a webcam aí, onde eu coloquei, né? Porque eu tentei botar bem no cantinho assim, para não atrapalhar. Acredito que pelos testes que eu fiz aqui não vai atrapalhar não, mas se por acaso estiver atrapalhando, vocês comentam aí para poder ajustar, fechou? E vamos lá, o primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, Liga dos Campeões de qualificação, vamos ter o Brann, da Noruega, contra o Red Bull Salzburg, da Áustria. Esse jogo aí vai ser lá na Noruega, o primeiro jogo, tá? Primeiro jogo aí, o Brann vai estar jogando em casa, jogo de ida e volta, quartas de final, né, para decidir aí as equipes que vão para a fase de grupo da Champions, jogo que acontece 2 horas da tarde. Os últimos 5 jogos do Brann, galera, a gente vai ver aqui 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Red Bull Salzburg, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? Então assim, campanha bem parecida aí nesses últimos 5 jogos. Confronto direto a princípio aqui não tem nenhum jogo, né, pra gente pegar pelo menos como curiosidade, né, pra ver se teve, mas não, pelo menos aqui no Flashcore não apareceu nenhum confronto direto, mas eu acredito que esse jogo aqui vai ser um jogo aberto, né, especialmente que a gente tá tratando de uma equipe da Noruega, as equipes da Noruega têm o ponto forte que é o setor ofensivo, né, e do outro lado a gente tem o Red Bull Salzburg, que é uma equipe mais qualificada na minha opinião, né, então a primeira opção que eu deixo pra vocês aqui é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 para o Red Bull Salzburg. Agora o próximo jogo aqui é Conference League, né? A gente vai ter aqui o jogo válido pelas quartas de final, o jogo de ida, né? A gente vai ter o Ljubljana jogando em casa contra o Inter Skald, né? A equipe da Andorra contra uma equipe aqui da Eslovênia. E a gente vai ver os últimos 5 jogos aí dessa equipe aí da... É Eslovênia? É a Eslovênia. Eu sempre confundo Eslovênia com Eslováquia, tá, galera? Por isso que eu sempre dou uma conferida aqui. Até a bandeira é um pouquinho parecida, mas enfim. A gente vai ver aí que o Ljubljana nos últimos 5 jogos conquistou 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enquanto o Inter Skald, né, a equipe da Andorra, conquistou 4 vitórias e 1 derrota, né? Tá numa sequência muito boa, porém é uma equipe que jogou aí em ligas assim um pouco mais inferior do que a liga da Eslovênia, né? As duas ligas são fraquinhas, né? Confronto direto não tem nenhum jogo, né, pra gente ver, mas acredito aí que é um jogo interessante pro Ljubljana vencer esse primeiro jogo pelo fato de jogar em casa, né? Então acredito que tem chance até de colocar 2 gols de vantagem, ou quem sabe até mais, né? E a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa menos um handicap asiático, né? Ljubljana para vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Ljubljana.
Agora o próximo jogo aqui, galera, a gente vai ter agora só os jogos da noite, né, a partir de agora. A gente vai ter aqui Copa Sul-Americana 16 avos, a gente vai ter o Palestino, né, que foi o segundo colocado no seu grupo na Sul-Americana, contra o Bolívar, que foi o terceiro colocado na Libertadores, né, e por isso caiu para a Sul-Americana, né, para enfrentar aí o time do Palestino nesses 16 avos, né. No jogo de ida, o Bolívar conseguiu vencer por 3-0, um resultado muito bom aí, né, deu uma vantagem bem considerável e conquistou essa vitória acho que no segundo tempo, né, que no primeiro tempo acho que ficou 0-0, mas no segundo tempo conseguiu arrancar aí 3 golzinhos aí, que foi ótimo, né. A equipe sobressai muito, né, jogando lá na altitude cá entre nós. Os últimos 5 jogos aqui do Palestino, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, e os últimos 5 jogos do Bolívar, 4 vitórias e 1 empate, né? Tá numa sequência muito boa o time do Bolívar. No confronto direto teve 3 jogos, né? 2 pela Libertadores e esse pela Sul-Americana aí, né? Nesses 16 avos, e o Bolívar venceu os 3, né? 4-0, 3-1 e 3-0. Novamente, galera, eu acredito que tem chance de vencer, tá? A gente vai ver as odds aqui, tá pagando 4 pro Bolívar vencer e 1,80 pro Palestino. Eu acredito que valeria colocar uma moedinha aqui na vitória do Bolívar, tá? Mas o palpite que eu vou estar deixando para vocês aqui é a dica mais de meio gol no primeiro tempo, e a segunda opção a gente pega o ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora, 2-1 pro Bolívar. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Brasileirão Série A, a gente vai ter aí a rodada 16, né, vamos ter Fluminense e Palmeiras, 7 horas da noite esse jogo, né, Fluminense vai estar jogando em casa, mas vai ter pedreira pela frente, né, porque o Palmeiras aí vai subindo na tabela, né, tá em quarto lugar nesse exato momento com 26 pontos, é uma equipe aí que venceu na última rodada o Atlético Mineiro, antes disso tinha empatado em casa contra o Mirassol, que querendo ou não foi um tropeço, né, pelo fato de jogar em casa, mas o Mirassol tá bem, mas não deixa de ser um tropeço. E o Fluminense, por sua vez, nos últimos 2 jogos perdeu, né? Perdeu para o Cruzeiro em casa e perdeu para o Flamengo no clássico aí na última rodada, onde o mando era do Flamengo, mas o Maracanã aí é casa do Fluminense e do Flamengo, né? Os últimos jogos aí do confronto direto a gente vai dar uma olhada. O Fluminense venceu 3 vezes, o Palmeiras venceu 1 e teve um empate. Então assim, o Palmeiras não costuma ter um bom desempenho aí nesse confronto contra o Fluminense, mas pelo momento que vai vivendo, eu acredito que pode arrancar pelo menos um empate nesse confronto, né? A primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção aqui a gente pode pegar o ambos marcam. Possível placar para esse jogo, galera, eu vou estar arriscando um empate de 1-1, talvez um 2-1 fora. Agora o próximo jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, a gente vai ter aqui Cruzeiro, no caso Corinthians, né? Corinthians jogando em casa contra o Cruzeiro, 7h30 da noite esse jogo, né? O jogo vai ser complicado pro Corinthians, tá? O Cruzeiro aí tá embalado, 4 vitórias e 1 empate nos últimos 5 jogos, líder do campeonato isolado aí com 33 pontos, né? Óbvio que tem o Flamengo aí com um jogo a menos, mas até o momento aí tá isolado aí com 33 pontos, né? 3 pontos de vantagem pro Flamengo. Na última rodada aí acabou vencendo o Juventude por 4-0 e antes disso tinha vencido o Fluminense por 2-0, né? Então vem de um momento aí muito bom. Já o Corinthians, nos últimos 5 jogos aí, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? Na última rodada acabou perdendo o clássico pro São Paulo por 2-0. Antes disso tinha vencido o Ceará fora de casa por 1-0, que foi um ótimo resultado, especialmente fora de casa. E tá aqui, né? No meio da tabela em 10º lugar com 19 pontos. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada, tem um equilíbrio, né? 2 vitórias do Cruzeiro, 2 vitórias do Corinthians e 1 empate, né? Então assim, promete ser um jogo bem equilibrado, mas eu acredito aí que o Cruzeiro vai vencer esse jogo, tá? Tá pagando uma odd de 2,75 pro Cruzeiro, na minha opinião tem valor pelo futebol que vem apresentando, né? E a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica fora mais de meio gol, né? No caso, o Cruzeiro para marcar um gol, independente do resultado final, tá? Eu acredito que o Cruzeiro marca um golzinho aí, se vai vencer, empatar ou perder é outra história, né? Mas acredito que marca um golzinho. A segunda opção a gente pode estar pegando aqui mais de um gol e meio na partida, né? Para bater 2 gols ou mais nesse jogo. Possível placar eu vou arriscar 2-1 Cruzeiro, 2-1 fora. Agora o próximo jogo aqui a gente vai ter Sul-Americana, jogo de volta aí, o Grêmio representando o Brasil aí na Sul-Americana contra o Alianza Lima do Peru, né? 9h30 da noite esse jogo, o Grêmio vai estar jogando em casa e precisa reverter um resultado aí complicado, né? Perdeu de 2-0 jogando lá no Peru e agora precisa aí fazer 2 gols de diferença para levar para os pênaltis, né? Então assim, não vai ser tarefa fácil, especialmente que nos últimos 5 jogos aí o Grêmio só venceu um jogo, que foi na Recopa Gaúcha contra o São José, né? Acabou vencendo por 2-0, depois disso aí 2
2 empates e 2 derrotas, né? Então, assim, não está no momento legal. Já o Alianza Lima, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nesses últimos 5 jogos, e no confronto direto teve apenas esse jogo, né? Eu, particularmente, acredito que o Grêmio vence esse jogo. Se vai se classificar, aí eu já não sei. A primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica casa vence, né? Grêmio para vencer. E a segunda opção aqui a gente pode estar pegando aí mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Grêmio. Acredito que o Grêmio vence, mas não vai passar. Vamos torcer para que passa, né? Agora o próximo jogo aqui, mais jogos do Brasileirão, vamos ter Red Bull Bragantino contra o Flamengo, 9h30 da noite esse jogo, né? O Bragantino que tá bem no campeonato, tá? Lembrando que o jogo não vai ser lá em Bragança Paulista, né? Vai ser disputado em outro estádio, mas o mando aí é do Bragantino. Bragantino aí em terceiro lugar no campeonato com 27 pontos, né? Porém vem de 2 tropeços, né? Empatou em casa contra o São Paulo e na última rodada perdeu pro Vitória por 1-0. O Flamengo, por sua vez, aí nos últimos 2 jogos, perdeu pro Santos, né? Acabou perdendo pro Santos aí por 1-0 jogando fora de casa, e no último jogo venceu o clássico contra o Fluminense 1-0, né? Jogando em casa, o Bragantino aí tem 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Flamengo fora de casa tem 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. No confronto direto aqui a gente vai dar uma olhada, o Flamengo venceu 3 vezes, o Bragantino venceu 1 e teve um empate, né? Então assim, na minha opinião esse jogo aqui tá bom para gols, né? Acredito que é a opção mais interessante aí para esse confronto, e a gente vai pegar aqui, né? O mais de um gol e meio na partida, nossa primeira opção, e a segunda opção aqui a gente pega fora o empate, né? Flamengo ou empate. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 2-1 Flamengo. Agora o próximo jogo aqui do Brasileirão, a gente vai ter o Vitória jogando em casa contra o Sport, né? Sport, situação bem complicada, não venceu ninguém aí nessas 16 rodadas. Na verdade, eu acho que o time fez 14, né? 14 jogos, mas não venceu ninguém. Mesmo assim, é uma campanha horrível, né? Tem apenas 3 pontos com 3 empates. E o Vitória, por sua vez, aí na última rodada acabou conquistando aí uma vitória, né? Conseguiu vencer o Bragantino e antes disso empatou fora de casa contra o Botafogo. Então vem de um momento bom. Um empate contra um time que é o atual campeão aí, né? Que é o Botafogo, e também aí uma vitória em cima do Bragantino, que é o terceiro colocado, né? Já o Sport, só derrota, né? 4 derrotas e um empate nos últimos 5 jogos, perdeu em casa pro Botafogo, e antes disso tinha perdido pro Juventude fora de casa por 2-0, né? Então não vai viver um momento legal. O confronto direto aqui, se a gente for dar uma olhada, Vitória venceu 3 vezes e teve 2 empates nos últimos 5 jogos, né? Então aqui, galera, acredito que o Vitória vai conquistar esses 3 pontos, né? E tá pagando uma odd alta, tá? 2,10, vale até a pena pegar uma vitória simples aí, botar aí um valorzinho aí de 1 a 2% da banca aí nessa vitória seca do time aí do Vitória, tá? Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence com empate anula, e a segunda opção aqui a gente pega mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Vitória. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série B, a gente vai ter aqui Cuiabá jogando em casa contra o América Mineiro, 9h30 da noite esse jogo válido aí pela rodada 18, né, e o Cuiabá aí, que jogando em casa é muito forte, porém na última rodada acabou perdendo para o Goiás por 3-1, né, acabou perdendo, antes disso tinha vencido por 3-1 o Amazonas, né, então uma vitória e uma derrota aí nesses 2 jogos, e o time do América que está numa situação complicada, né, já começa a beirar a zona do rebaixamento aqui, o América Mineiro que vem de 2 derrotas seguidas, né, contra o Novo Horizontino, e perdeu em casa para Chapecoense por 1-0 na última rodada, né? A equipe no total aqui tem uma vitória, um empate e 3 derrotas nesses últimos 5 jogos, tá com 20 pontos, né? Então precisa reagir, e o Cuiabá por sua vez vencer esse jogo pode entrar aqui no G4, né? Para isso aí vai torcer para um tropeço de Remo e da Chapecoense, né? Que são equipes que estão à frente. A gente vai ver aqui o confronto direto entre essas 2 equipes, a gente vai ver 2 vitórias do Cuiabá, 2 vitórias do América e um empate, né? Então assim, tem um equilíbrio no confronto direto, mas pelo momento que vai vivendo, acredito que o Cuiabá tem favoritismo, né? A gente vai ver aí, tá pagando 2,25 por uma vitória do Cuiabá, então vale a pena até pegar uma dupla hipótese, né? Para pegar uma oddzinha para bilhete, ou o empate anula para pegar uma entrada aí acima de 1,50, né? Assim podendo fazer uma entrada simples. Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa ou empate, e a segunda opção aqui a gente pega fora menos de um gol e meio, né? No caso o América Mineiro para marcar menos de um gol e meio na partida, né? Só pode marcar um gol no máximo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa, 1-0 pro Cuiabá. Agora, nosso último jogo aqui, galera, a gente vai ter aí esse jogo, entre aspas, festivo, né? A gente vai ter aí o All-Star da MLS contra a Liga MX All-Star, né? Que no caso é a Liga do México,
contra a liga aí dos Estados Unidos, né, do campeonato da MLS. Todos os jogadores aí, né, da MLS, aí, os melhores, contra os melhores do campeonato mexicano. 10 horas da noite esse jogo, e a gente vai ver aqui, galera, que tem alguns jogos aí, né, dessas equipes, obviamente jogos bem distantes. Então, assim, esses jogos aqui contra equipes contra Arsenal, contra Atlético Madrid, não vale nem a pena pegar como estatística, né? A mesma coisa vale aqui para os jogos aí dessa equipe do México, porém, o jogo do México foi tudo contra esse All-Star da MLS, né? No confronto direto aqui, uma vitória para cada um e um empate, né? E a gente vê aí sempre batendo ambos marcos. Então, é uma alternativa maneira, especialmente se tratando de um jogo meio que festivo, né? Cá entre nós. A primeira opção que eu vou deixar para vocês aqui é a dica ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. E a segunda opção, mais de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-2 para o time da MLS, tá? Nos Estados Unidos aí, 3-2 aí para o time da casa, né? Vamos dizer assim. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada. Espero que vocês tenham gostado aí, né, dos palpites. Que possa ser aí uma rodada muito lucrativa para todos nós, especialmente que a gente vai ter bastante jogos, né? E agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o bilhete pronto e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui da rodada, né, o nosso bilhete padrão, né, dessa quarta-feira, a gente vai com 3 jogos. O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Sul-Americana, jogo entre Palestina e Bolívar, a gente pegou aqui o mais de 1,5 gols na partida. Segundo jogo, Campeonato Brasileiro, Série A, jogo entre Corinthians e Cruzeiro, a gente pegou aqui Cruzeiro mais meio gol, né, no caso o Cruzeiro tem que marcar um gol aí, dependente do resultado final. Aí o terceiro jogo aqui, mais um jogo do Brasileirão, né? Jogo entre Vitória e Sport. A gente pegou dupla chance, né? Vitória ou empate, né? Essa dupla hipótese. Quem quiser pegar uma oddzinha até um pouquinho maior, pode botar empate anula também, que é interessante, né? Aqui eu botei vitória ou empate, que é uma garantia mais certa de bater. No final a gente teve uma odd de 2 e 3. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$203,65. Esse bilhete eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para essa quarta-feira. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o bingo, tá, galera? E o nosso bingo dessa quarta-feira ficou assim, ó. A gente pegou aqui nesse bingo 5 jogos. O primeiro jogo aqui é Liga dos Campeões Qualificação, jogo entre Brann e Red Bull Salzburg. A gente pegou aqui a opção ambos marcam, né, para bater gol das duas equipes. Aí o segundo jogo, Brasileirão Série A, Fluminense Palmeiras, mais de 1,5 gols na partida. Outro jogo do Brasileirão aqui, Corinthians e Cruzeiro, mais de 1,5 gols na partida também. Aí o quarto jogo aqui, Sul-Americana, jogo entre Grêmio e Alianza Lima, a gente pegou vitória do Grêmio. E o último jogo aqui, aquele joguinho festivo, né, do All-Star da MLS contra o All-Star da Liga MX, né, que é do Campeonato Mexicano, a gente pegou aqui o ambos marcam também. No final a gente teve uma odd de 7,10, né, uma odd bem alta, e acredito que pela lógica aí tem tudo para poder bater esse bingo, né? Então acredito aí que tem grande oportunidade aí do nosso bingo dessa quarta-feira da Green. Fechou, galera? Lembrando a todos vocês que o link do bilhete e do bingo eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tá? É só você clicar no link, você já vai direto pro bilhete pronto, tá? Tanto o bilhete pronto e o bingo. Você já vai ter aí o bilhetezinho prontinho, é só você colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta. Lembrando que o bilhete foi feito lá na Estrela Bet, então se você não tem conta lá, já clica nesse link mesmo e faz seu cadastro, aproveita as vantagens dentro do site e aproveita aí para fazer o bilhete da rodada e também esse bingo que eu acabei de deixar para vocês. Fechou, galera? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta e quem puder também compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. Fechou? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quarta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!